Fala galera, tudo bem? Aqui é o Júlio Honorato, seu vendedor número 1. Lembrando que nesse canal nós falamos de vendas, relacionamentos e empreendedorismo. Também agora falamos de comunicação também de uma forma geral. Porque se você é um bom comunicador, naturalmente você é um excelente vendedor. Antes de mais nada, já deixe seu like, já também deixa aí um comentário. Fica à vontade. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve, porque eu trago dicas e técnicas todos os dias. E também eu estou fazendo agora o podcast chamado Rico é Quem Vende, um podcast ao vivo com convidado, uma ilustre figura do mercado, onde ele vai, sempre o convidado vai nos ensinar, trazer insight, trazer o seu know-how, trazer a sua experiência acerca do empreendedorismo, das vendas. Então, sempre tem um conteúdo de excelência e qualidade para todos nós nos instruirmos e a gente conquistar o objetivo que nós esperamos. O tema da live de hoje é comunicação eficaz. Domine a arte da conversa. Conversa, a malemolência. Não quero dizer isso não. Não quero dizer isso não, gente. Isso é uma brincadeira. Mas dominar a arte da conversa é importantíssimo para você saber, né, como se conduzir, como proceder, como tirar informações importantes do seu cliente para usar ao seu favor. Nem sempre uma pessoa que fala muito, ela é uma boa comunicadora, nem sempre, tá? Porque ela às vezes pode ser uma pessoa que fica falando demais, mas não chegando a lugar nenhum, dando voltas, circulando por um assunto, ou uma pessoa que fala demais, só que não fala de maneira assertiva. Ela pode ser uma pessoa que fala demais, só que fala coisas indevidas no momento indevido, num horário ruim, não sabe analisar as coisas também. Tem o próprio sincericida, né? Que fala assim, eu falo mesmo, eu sou uma pessoa que não tem papas na língua, mexeu comigo, eu entrego a minha opinião. Essa pessoa precisa muito observar e assistir meus vídeos e ter aula comigo para aprender a arte da conversação, a arte da conversa real, onde você aprende a colocar as suas opiniões, a contornar as suas objeções, a agregar valor na conversa, agregar valor em um conhecimento, para que, no final das contas, você seja visto como uma pessoa agradável, como uma pessoa simpática, como uma pessoa que dá gosto, dá vontade de estar perto. Mas quando a pessoa ela é uma pessoa que fica somente falando, a tagarela, o que diz, né? Uma pessoa tagarela, não dá certo. Isso não dá certo. Então vamos lá. Comunicação eficaz, a arte de dominar, dominando a arte da conversa. Vamos lá. Esta live abordará técnicas de comunicação verbal e não verbal para tornar a sua conversa mais eficaz. Aprenderemos como adaptar sua mensagem para diferentes públicos e como usar perguntas para guiar a nossa conversa. Princípio da comunicação eficaz, baseado no livro Como Conquistar as Pessoas, de Alan e Barbara Pearce. Um livro que não é de venda, mas fala sobre o comportamento humano. Eu bato muito nessa tecla aqui e eu estou procurando trazer livros que não são especificamente de vendas para fazer com que venha abrir a nossa mente, nós devemos ter uma visão diferente sobre praticamente quase toda a literatura que nós temos, em que nós podemos pegar. Claro, aquela que fala de comportamento humano, com certeza nós podemos pegar e adaptar para uma linguagem de vendas. Então vamos lá. A importância da comunicação eficaz e clara, estabelecendo conexões significativas com os outros. Primeiro tópico: clareza e coesão. Vou dar um exemplo. Transmitir sua mensagem de forma clara e direta, evitar mal-entendidos e manter o foco na conversa. Tem pessoas que vão entrando, já se pegou? Às vezes entrando em um assunto. Você entrou por um assunto, daqui a pouco você foi indo, aí foi por vários outros caminhos, daqui a pouco, você até pergunta para a pessoa que você está conversando, como nós chegamos aqui? De onde partiu o início? Às vezes o vendedor também ele age dessa forma, ele fica assim, perdido. Ele entra no assunto com o cliente, ou no argumento, ou alguma coisa específica do produto ou do serviço que está oferecendo, mas ele se perde.
ele não tem uma clareza do que quer passar e nem é coeso, ou seja, uma pessoa que vai direto ao ponto. Por mais que eu entenda que você precisa encher, né, muitas vezes, assim, agregar valor, levantar algumas questões pontuais, você não pode ir direto ao ponto tão seco, mas fazer isso consciente para você manter o controle da conversa e gerar mais oportunidades. A ideia também é evitar jargões técnicos ou termos complicados na sua comunicação. Ter uma comunicação acessível e compreensível para o público mais amplo. A ideia é o seguinte, cara, não dá para você usar expressões que são naturais no seu contexto profissional, que você está inserido, você vive aquilo dia após dia e você aprendeu pela cultura, não dá para você ficar usando essas coisas com todo mundo, principalmente com seus clientes, como se ele já soubesse o que você está falando. Usar expressões que são naturais ao seu convívio cotidiano profissional, como se todo mundo soubesse o que você vive. Eu encontrei clientes no ramo do automóvel, onde eu vim, em que eles eram extremamente leigos, assim, tudo que eu falasse era verdade, tudo que eu falasse era como se fosse uma imposição de autoridade, que eles não sabiam, realmente estavam perdidos. Então, se eu usasse jargões, expressões naturais, oriundas da minha rede ali, do âmbito profissional, eles ficariam perdidos. Tá, mas gente, presta atenção. Não foi do nada que eu tive essa visão, essa compreensão das coisas. Eu também já cometi vários erros em usar expressões erradas com alguns clientes, que eu mais embolei a cabeça do cliente do que eu desembolei, porque a ideia é realmente você ser claro, ser coeso e usar uma linguagem mais simples. Quando você quer ser técnico, você deve ser técnico com certeza para você mostrar que é um especialista, que é uma autoridade no assunto. Todavia, é necessário que você seja técnico e explique de forma prática e clara, dando exemplos claros de como aquele contexto técnico que você está explicando se aplica na prática para a pessoa, o que vai beneficiar ela. Porque senão você vai ser uma pessoa que vai falar jargões, termos técnicos e coisas altíssimas, né, de compreensão para uma pessoa que não vai entender nada. E não se iluda mesmo. Não é porque a pessoa tem faculdade, que ela fala bem, que ela tem um nível social mais elevado, que ela vai entender muitas vezes o que você está falando se você não for claro. Simples assim, não se julga o livro pela capa. A ideia é essa, a ideia é você procurar ter uma linguagem adaptativa, mas de forma simples. Ou seja, a comunicação ela não está em falar muito, ou falar demais, ou usar palavras bonitas. A comunicação ela é eficaz mesmo, ela está em ser claro e assertivo. Gerar o resultado que você quer no final. E como nós estamos falando acerca de venda, é o cliente comprar de você. O cliente sair esclarecido, você educar o cliente no seu próprio atendimento. Você educar, você fazer aquela pessoa elevar o nível de consciência dela. E você não vai elevar o nível de consciência de ninguém fazendo com que na cabeça dessa pessoa tenha algum tipo de dúvida. Não vai, com certeza não vai.